Pedro, que festa incrível, né? Fazem as quase 30 mil pessoas presentes aqui e continua, né? É fantástica. A gente tem que valorizar muito a festa da torcida, mais uma vez, que acabou respondendo tudo aquilo que acabou vendo em campo, mas é uma festa. A gente está falando de quase 30 mil pessoas em um dia de feriado, numa quinta-feira, jogo 9h30. O torcedor do Cruzeiro só precisa de pouca coisa, Pedro, para fazer mais a diferença ainda do que tem feito na arquibancada. Exatamente, Valu. No momento que a gente vê ali os jogadores se preparando para saudar a torcida, uma festa absurda no final do jogo, a arquibancada balançando, uma resposta do torcedor ao... E agora a festa. Uma festa bonita com o nosso grande vibrante. Hoje o time mereceu muitas palmas, né, Alberto? O time hoje mereceu muita palma, né, Albertinho? Sensacional, né? Bacana demais, né? Hoje você se colocou de pé para aplaudir esse time, Alberto? Exatamente, porque eles merecem, porque jogaram como tem que jogar, como a torcida quer que jogar. Não são grandes jogadores, mas jogaram muita força, muita educação para jogar futebol. É isso. Se o Vibrante está falando, imagine qualquer cruzeirense do mundo falar o contrário, né? Vibrante aplaudiu efusivamente aqui os jogadores, o torcedor segue fazendo a sua festa, E a festa, a gente está dando voz pro torcedor no Mineirão, nas arquibancadas, e é bom a gente ressaltar, né? Desde o primeiro momento, desde o primeiro instante na partida, sempre apoiando bastante o Cruzeiro, e agora esse torcedor vai saudando ali, alguns jogadores se aproximando dali. Vai ter aquele trabalho agora para a turma que não entrou, mas foi uma festa incrível do torcedor, né, Pedro? Uma festa absurda, Valu. O torcedor do Cruzeiro devolvendo o que viu dentro do campo. É algo que a gente fala muito aqui na Samuca TV, né? O torcedor do Cruzeiro, ele está sempre presente e ele quer dos jogadores o que os jogadores entregaram hoje. Dedicação, entrega e, claro, um bom resultado. O Cruzeiro hoje merece sair do estádio da forma que saiu, saudado pelo seu torcedor, a arquibancada balançando, várias músicas aqui sendo embaladas em sequência. Então é um reconhecimento do que o torcedor viu dentro do campo. Um Cruzeiro muito aguerrido, um Cruzeiro que trabalhou bem a bola e que sai vencedor com muitos méritos e consegue colocar uma vantagem tranquila nesse primeiro momento, mas vai precisar de manter esse mesmo nível lá no Serra Dourada se quiser se classificar. Uma equipe que tecnicamente já era superior à equipe do Vila Nova, e você consegue colocar no jogo vontade, inteligência, organização, dificulta ainda um pouco mais para os adversários, e foi um pouco do que aconteceu com o Cruzeiro nessa partida. Foi um time intenso. Na segunda etapa nós vimos até o Cruzeiro sentindo não sentindo tanta necessidade de manter a intensidade, mas mesmo assim conseguia manter a posse da bola, envolver a equipe do Vila Nova. É claro que a partida, com 2 gols à frente, o Cruzeiro tinha o controle da partida ali nas suas mãos, né? Era um plano de jogo do Cruzeiro também para essa segunda etapa, poder cadenciar um pouco mais até as suas ações. Mesmo assim, foi um Cruzeiro que termina a partida com uma certa exaustão por parte dos jogadores, fisicamente falando. Acho que isso é prova também da intensidade que conseguiu colocar o Cruzeiro, principalmente na primeira etapa. Um Cruzeiro inteligente, organizado e que não abre mão da vontade dentro do campo. Acho que é uma das situações que o torcedor tanto cobrava dessa equipe, né? A gente sabe que muitas vezes o resultado é consequência daquilo que você consegue desempenhar no decorrer do jogo. E o Cruzeiro tem conseguido bons resultados exatamente porque consegue colocar dentro do campo a força, a garra, em meio também à qualidade técnica dos jogadores, Valu.
E a gente batia muito na tecla, né, do que precisava o Cruzeiro nesse jogo, de sair após os 90 minutos com uma vantagem. O Cruzeiro vence por 2-0, não é exagero falar que o Cruzeiro poderia ter vencido por 3-4-0, é o que a gente espera dentro do campo, quando aí sim você diz que a sua equipe foi superior, né, ô Pedro, mas isso precisa de acontecer literalmente como aconteceu. O Cruzeiro entrou, sai com uma boa vantagem, 2-0, claro, não está nada resolvido, mas é uma vantagem importante, principalmente quando a gente olha essa rodada, essa primeira rodada de terceira fase de Copa do Brasil, os times do pote 2 complicando bastante para os times do pote 1. Valu, a gente até falava no começo da transmissão, né, que os dias anteriores de Copa do Brasil teriam que servir de lição para o Cruzeiro. Lição para o time entrar ligado, para o time não deixar a competitividade cair e, claro, para estar focado quando as chances aparecessem, para que o Cruzeiro pudesse marcar os gols. O Cruzeiro reuniu tudo isso. Então ele meio que fez a lição de casa, marca 2-0, como você disse, nada resolvido, uma boa vantagem e até numa sequência dura que o Cruzeiro vai ter, né, Valu? O Cruzeiro já volta a campo no domingo, diante do Flamengo, e aí depois tem jogo contra o Mushuc Runa, então o Cruzeiro precisava de criar um ambiente positivo. E esse ambiente positivo a gente viu aqui no Mineirão ao final dessa partida. Graças à atuação do Cruzeiro, muita entrega sem a bola, um time consciente quando tinha a bola no pé e um 2-0 muito merecido. O Cruzeiro até teve oportunidade de ampliar o placar, mas acabou não conseguindo. Mas é um jogo muito bom do Cruzeiro que marca essa crescente do time com o Leonardo Jardim. É uma vitória que não só traz ao Cruzeiro essa vantagem, mas pensando também no reflexo que traz uma vitória, né? No ambiente para poder se preparar, para poder pensar no Flamengo, na maneira do torcedor vir em peso no domingo, que com certeza quem tinha dúvida, né? Se o Cruzeiro conseguiria responder à altura na Copa do Brasil e já pensando até se estaria ou não presente no domingo aqui no Mineirão, o torcedor já não tem mais essa dúvida, porque viu que o Cruzeiro dentro do campo consegue colocar a sua identidade, a identidade que tanto buscou diante desse confronto dentro da Copa do Brasil. Uma hegemonia que ainda precisa continuar sendo defendida, mas com certeza trouxe ao Cruzeiro novas possibilidades na mudança de fase, já pensando nesse confronto lá em Goiânia, Valu. São mais de 12 mil pessoas ligadas aqui, quem estiver aí, são mais de 10 mil likes, né? Podem ter mais likes aqui ainda, afinal de contas são 12 mil pessoas ligadas aqui no pós-jogo da Samuca TV, que está apenas começando, e você que está ligado aí, deixe o seu like, apenas início desse nosso pós-jogo muito feliz. E para falar de um Cruzeiro que venceu por 2-0, a gente tem que falar também de jogadores que aproveitaram a oportunidade, aproveitaram muito a oportunidade nessa noite. Acho que, falando do Eduardo, é um cara que acho que fez uma partida realmente muito importante nessa noite aqui no Mineirão, né, Amanda? Sim, Valor, e era um jogador que precisava desse desempenho, né? Até para poder resgatar a sua confiança. Nós sabemos que os jogadores, em particular, se cobram muito, mas o torcedor também vinha cobrando uma boa exibição por parte do Eduardo, e com razão, né? A gente está falando ali de 4 meses de adaptação do Eduardo, e é uma das peças que ainda não conseguia desempenhar um bom jogo dentro do campo. Gostei da dupla Eduardo ali ao lado do Lucas Romero. Quem sabe a gente pode também criar novas possibilidades dele atuando como segundo volante. E não foi um segundo volante qualquer. É um jogador consciente das limitações que ele tem nesse momento, mas consciente também daquilo que ele consegue entregar para esse grupo. Então, que bom que ele fez isso. Quem sabe a gente pode estar surgindo aí, quem sabe para ele, Eduardo, né? Novas possibilidades ao Leonardo Jardim, mas também um jogador que nessa função de segundo volante tende a agregar cada vez mais para o jogo coletivo do Cruzeiro. A Amanda falou muito bem, né? O Eduardo vinha de alguns meses recebendo oportunidade e não conseguindo performar em um bom nível. Hoje não, substituiu muito bem o Lucas Silva, deu dinâmica a esse time,
fez o Cruzeiro chegar em último terço com qualidade. Então a gente torce muito para que o Eduardo consiga manter esse nível. É um jogador que apresentou um bom futebol no Botafogo, é um jogador que chegou com expectativa de uma parte da torcida de que pudesse ser um reserva útil e hoje apresentou um cartão de visitas. Resta saber se ele vai conseguir manter, mas de fato hoje uma partida muito boa do Eduardo, talvez a melhor dele com a camisa do Cruzeiro. E nesse jogo onde muitas vezes o Lucas Silva sai extenuado da partida, você ter hoje uma opção para a posição do Lucas Silva é algo que o Leonardo Jardim pode ter certeza que acabou acertando. É claro que os jogadores ainda buscam uma regularidade, com o Eduardo não é diferente. Ainda é uma primeira exibição do Eduardo nessa função, em um jogo em que ele consegue surpreender de maneira positiva, mas a ideia é boa, acho que é um bom começo. Quem sabe seja também uma reviravolta do Eduardo com a camisa do Cruzeiro. Seguindo aqui, mais de 14 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV. Vou pedir desculpas, né, pela minha voz. Não que ela seja grande coisa normalmente, mas hoje realmente no momento do segundo gol, do primeiro gol na verdade, né, que foi um gol incrível. O segundo também foi muito bonito, mas às vezes, né, a gente esquece um pouco que tem que voltar a fazer o trabalho. Então eu peço desculpas às mais de 14 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV, mas vai ser possível. A gente vai seguindo aqui porque o Cruzeiro acaba criando um ambiente muito importante, né, para o jogo de domingo contra o Flamengo, claro, mas essa construção durante a semana, a gente falou muito na Samuca TV da necessidade do Cruzeiro ir se solidificando através de resultados. Claro que não são duas vitórias que já fazem do Cruzeiro um super time, ninguém está falando disso, mas é uma construção importante e é algo que o Cruzeiro não conseguia desde o Campeonato Mineiro, né? Vence bem o Vasco no jogo de disputa, vence bem também hoje aqui o Vila Nova, Amanda, e o mais importante, o tão importante quanto, né, é essa construção do Cruzeiro não levar gols apenas, Amanda, pelo quarto jogo em 20 jogos oficiais realizados na temporada. Mas já veio de um confronto contra o Vasco que também não tomou gols, né, Valor? E isso vai trazendo uma certa regularidade para o sistema defensivo. E tão importante como uma vitória é você ter um bom desempenho. Se a gente fizer um comparativo de como foi o jogo contra o Vasco, o Cruzeiro não conseguiu desempenhar da mesma maneira que desempenhou hoje contra o Vila Nova, contra o Vasco, né? Foi uma equipe que teve uma certa dificuldade e o nível técnico também ficou bem distante do que nós tivemos, né, a oportunidade de presenciar hoje. Então acho que isso para o Cruzeiro, claro, é ótimo, porque traz mais confiança, traz também uma afirmação do trabalho do Leonardo Jardim, que nesse momento vem cada vez mais se aproximando da identidade do Cruzeiro e mesmo com peças diferentes, né? Ele já vinha fazendo isso com os jogadores, repetindo a escalação, mas hoje trouxe novas possibilidades. Então é importante também que os jogadores que até então não são titulares tenham entendido a maneira de jogar do Leonardo Jardim, o que é ótimo. A gente sabe que temos um calendário muito apertado, então um calendário que em algum momento isso vai pesar na parte física dos jogadores, e você ter as peças consciente do jogo que precisa executar e descansado também, cria-se também novas possibilidades ao Leonardo Jardim. Que bom que isso aconteceu, principalmente pensando agora nesse confronto contra o Flamengo, que o time vai com um pouco mais de confiança e um pouco mais de afirmação também do estilo de jogo do Cruzeiro para esse jogo. É isso, o Cruzeiro conseguindo uma vitória muito importante na primeira partida aqui da terceira fase da Copa do Brasil, 2-0 para cima do Vila Nova de Goiás, uma equipe que é difícil de ser batida, e o Cruzeiro criando um ambiente muito bom para o jogo de domingo, Campeonato Brasileiro. Começamos bem o mês de maio, né, Pedro?
Valu, começamos bem, né? A gente tinha toda essa expectativa com relação ao início do mês de maio. Era um confronto difícil, mas acessível para o Cruzeiro. E o Cruzeiro conseguiu construir uma boa vantagem, fez um bom jogo. Acho que a gente já falou muito sobre isso aqui na Samuca TV com relação a aliar resultado e desempenho. O Cruzeiro conseguiu fazer isso hoje, enfrentou um adversário que tem qualidade, que gerou algum desconforto para o Cruzeiro, principalmente na reta final, onde o Cruzeiro acabou se desgastando. Então o Cruzeiro inicia bem, o Cruzeiro coloca um 2-0 no placar e agora chama o seu torcedor, né, para poder estar aqui no domingo contra o Flamengo, um confronto dificílimo. Flamengo que vem de vitória na Copa do Brasil, poupou alguns jogadores, então a gente tem que ficar muito feliz porque o Cruzeiro precisava de iniciar bem em maio e inicia com uma boa vitória diante do Vila Nova.